Fala galera, boa tarde a todos, aqui fala João Lucas, dono do canal Betting Brasil, trazendo no vídeo de hoje as dicas e análises para os jogos de sábado, dia 13 de fevereiro de 2021. Também vou gravar o vídeo de domingo recheado, Brasileirão na reta final, aí jogos muito importantes, mas vamos ao que interessa, os jogos de sábado, acompanhe após a vinheta as análises importantes do canal. Muito bem, então começamos agora pela Índia, jogo às 11 horas da manhã, o Chennai versus Goa, jogo bom de duas equipes no parte do Goa, ofensiva, os últimos jogos aí entre as duas equipes, jogos para gols, jogo de ambas as equipes marcaram, os últimos 5 confrontos entre eles, 5 bateram, ambas as equipes marcam sim, mas tem um detalhe muito importante, o time mandante que é o Chennai, os últimos só marcou apenas 2 gols jogando em casa, então vindo uma sequência bem ruim, marcou 2 gols jogando em casa, sofreu 7, observe, os últimos 5 jogos fez apenas 2 gols, nenhuma vitória. Nos confrontos entre eles, realmente os confrontos parece que o time quer aquela empolgação, quer ganhar do gol de tudo que é custo. Então um jogo bom para tentar pegar ambas as equipes marcam sim pré-game tem valor, mas eu recomendo o over 2,5. Por que, João Lucas? Porque o Goa pode lá sapecar 3-0 em cima do Chennai, Chennai pode deixar nenhum gol. Então over 2,5 é a entrada que eu recomendo a vocês aqui no canal, pré-entrada, certo? Tá pagando já bem, mas vale a pena no ao vivo pegar ambas as equipes marcam sim, tá pagando já 1,70 mais ou menos, mas no ao vivo dá pra pegar uma odd até um pouco maior. Espero um jogo bom para gols. O gol aqui, no caso aqui, ele ocupa a 4ª colocação. Jogando fora de casa, ele é o 5º melhor revisitante. Marcou 12 gols e sofreu 10. E o Chennai, como mencionei, jogando em casa, é o penúltimo time jogando em casa. Apenas 2 gols a favor, 7 gols sofridos, apenas 5 pontos conquistados. No caso aqui, cadê os jogos? Em 8 jogos conquistou apenas 5 jogos. Então, uma equipe bem fraca. O Goa tem tudo para estar vencendo essa partida. Recomendo a vocês over 2,5, que é a entrada que eu vou estar recomendando no canal. Ok? Over 2,5, nossa primeira entrada. Jogo da Índia. Próximo jogo, clássico inglês, Premier League. Detalhe, galera, muito importante que eu vou mencionar. Os times, principalmente times grandes, Juve, Manchester City, Tottenham nem tanto, mas etc. Outras equipes vão ter jogos importantes no meio de semana válidos pela Champions League. Então eles podem ir com o time reserva, podem ir com o time mesclado. Os seus principais jogadores podem começar no banco. Então se atentem nisso, principalmente você que faz back, tome cuidado. Eu que trabalho no mercado de gols, às vezes não sinto tão impacto, ok? Por exemplo, Manchester City vs Tottenham. O Tottenham vem na sequência o Manchester City, veio na sequência excelente, os últimos 5 jogos, 5 vitórias, e o detalhe importante, os últimos 5 jogos não sofreu gols. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola não sofreu gol, não sabe o que é tomar gol nos últimos 5 jogos, muito importante isso. E o Tottenham é o time que você não sabe o que se esperar do Tottenham, sabe que vai ter confusão, né? O técnico Mourinho já teve intriga agora com o Gareth Bale recentemente, declarou que o Bale não estava bom para participar no jogo que foi válido pela FA Cup, onde o Tottenham foi desclassificado para o Everton, num jogaço de 8 gols. Mas, voltando ao que interessa aqui, nos últimos jogos entre eles, teve duas vitórias a favor do Tottenham. Hoje o Tottenham está super valorizado, estranhamente, pagando 9. Acho um exagero num clássico desse pagar 9 para o Tottenham, odd 1.30, 1.40, esmagada demais para o Manchester City. Eu acho muito exagero. O técnico José Mourinho até mencionou no jogo que, no caso, o Tottenham venceu por 2-0. Que, no caso, ele não queria posse de bola, podia deixar a posse de bola lá pro Tottenham, que ele queria os 3 pontos. Resultado, 2-0 pro Tottenham. Tottenham teve 3 chances claras de gol, fez 2 gols. 3 pontos na conta. Então o jogo que eu espero over 2.25 no mínimo. Dificilmente eu faço uma leitura para esse jogo para ambas as equipes marcam sim. Os confrontos entre eles não me permitem botar ambas as equipes marcam sim. O Tottenham jogando fora de casa até fez uns golzinhos aqui. Porém, o Manchester City começou a ver na sequência de jogos sem tomar gol. 5 jogos não sofreu gol, então a defesa está sólida, o ataque está funcionando. Lembrando que o Manchester City está sem a principal estrela no caso do time, que é o Kevin De Bruyne. E o Tottenham vem aí com o Kane ainda recuperando um pouco de lesão, mas o ataque do Tottenham pode sim furar a defesa boa do Manchester City, mas eu recomendo a vocês over 2.25. Se sair 2 gols, nós temos metade devolvida, metade perdida. Se sair 3, temos o green 100%, over 2.25 no ao vivo. Infelizmente não achei nenhum mercado bom para pré-game nessa partida.
Vamos lá, Napoli e Juve. Jogo clássico italiano, jogo muito bom para a Juventus ter a oportunidade aí de diminuir a liderança, diminuir a diferença dos pontos referente ao Milan e Inter de Milão, que são os líderes da competição. Lembrando, Juve tem jogo importante de meio de semana, Napoli tem jogo importante de meio de semana, então se atentem nesse jogo. Napoli vem muito bem jogando em casa, sequência interessante de vitórias. Teve uma derrota para o Spezia. Esse Spezia que está na entrada, vamos ter entrada nele, é um time bem chatinho. Observe aqui, Spezia e Napoli, né? O Spezia venceu de virada do Napoli com o jogador, o Spezia com o jogador a menos. E os últimos jogos entre eles, jogando em casa, o Napoli venceu os últimos 2 jogos aí frente à Juventus. Foi 1-0 aqui, foi no caso de prorrogação, foi 0-0 no primeiro minuto de normal e 2-1 para a Napoli. Então, um jogo que eu vejo Juventus fora de casa também vem na sequência interessante. É um jogo que ambas as equipes marcam sim. Entrada que eu estou recomendando a vocês, Napoli versus Juventus. Mas é jogo perigoso, tá certo? Mas ambas as equipes marcam sim, vejo entrando sim. O Napoli, infelizmente, conta sem os principais nomes, que é o Dries Mertens. Mas o Juventus deve ir completo. O Cristiano Ronaldo, duvidar, não vai ficar de fora nessa partida. Pode ser retirado no meio do jogo, mas ambas as equipes marcam sim. A entrada que eu recomendo a vocês, Napoli versus Juventus. Vamos na sequência, agora vamos para Itália. Continuando na Itália, no caso, Spezia versus Milan. Lembra que eu falei do Spezia? Pois bem, é um time bem chato. É um time chato e a entrada que eu recomendo a vocês é ambas as equipes marcam sim. O Spezia nos últimos 5 jogos em casa vem da sequência interessante de marcar gols. Ele contra os times mais cascudos, ele gosta de deixar gols. Vamos lá, o Spezia jogando em casa, ó, os últimos 5 jogos aí. Desculpa, os últimos jogos dele, ele fez gol em 3 oportunidades, mas de lá pra cá, tem jogos que ele fez aqui perdeu pro Napoli por 4-2, contra a Roma. Então, contra os times grandes, no caso, só a Sassuolo ganhou de virada, eu peguei esse over, o meu bot mandou over 2,5 aqui, gol limite. Contra o Napoli venceu aquele jogo que eu mostrei pra vocês. Então, o Spezia é uma equipe chata. E o Milan jogando fora de casa, vem de jogos, 2 jogos aí, 3 jogos, sofreu gols, mesmo assim sendo Copa contra a Inter. Se for colocar aqui os últimos 5 jogos do Série A, 1, 2, 3, 4, 5, o Milan sofreu gol em 4 oportunidades. É o favorito para vencer? Mas a entrada que eu vou recomendar a vocês é ambas as equipes marcam sim, o Spezia tem chances sim de deixar gols na equipe do Milan. Então ambas as equipes marcam sim. Terceira entrada que eu recomendo a vocês no canal. Vamos lá ainda novamente para a Terra da Rainha. Brighton versus Aston Villa. Jogo válido também pela rodada 24 da Premier League. Jogo às 5 horas da tarde. E também a entrada que eu vou estar recomendando para vocês é ambas as equipes marcam sim. É um jogo que possivelmente entre o over 2,5 vou estar acompanhando e possivelmente pega um gol limite aí. Mas ambas as equipes marcam sim, tem tudo para entrar. Os últimos confrontos entre as duas equipes, ó. 1, 2, 3, 4, 5 confrontos recentes entre eles. Os 5 bateram ambas as equipes marcam sim. E em 3 oportunidades bateram over 2,5. Então tem tudo para sair se ambas as equipes marcam sim. O Brighton jogando em casa. Nos últimos 5 jogos deixou gol em 3 oportunidades. Vendo a sequência de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota para o Arsenal. E o Aston Villa jogando fora de casa. Aston Villa e Cole. Então Aston Villa ele dá 9-0, faz 9 gols, 8 gols, 7 gols no Liverpool. Perde para os times grandes, perde para os times pequenos, ganha dos grandes. Então o Aston Villa é meio complicado para você fazer um back, é meio complicado para você fazer um handicap a favor. O Aston Villa para mim é mais time que o Brighton no papel, porém na hora que vai no jogo ele some. Destaque maior para o time camisa 10 do Aston Villa, que é o Wrestling, mas eu vejo um jogo bom para ambas que marcam sim, que é a entrada que eu vou estar recomendando a vocês. Ambas as equipes marcam sim. É a 4ª entrada que eu vou estar recomendando a vocês no canal. Espero que esse aqui queira jogo nesse sábado. Ok? Então, galera, são essas nossas entradas. Agradeço a você que está inscrito. Se você não está inscrito, se inscreva, deixe o like, contribua sempre para o trabalho 100% gratuito aqui. Tamo junto, eu vou já gravar o vídeo para os jogos de domingo. Valeu, família, até a próxima.